Boa noite, está no ar mais uma edição do programa Resenha Semanal. Hoje vamos falar sobre 3 temas, nomeadamente as mexidas do governo, vamos falar sobre o processo da paz e as expectativas em torno do informe do chefe de Estado sobre o Estado-Geral da Nação. Temos como convidados o professor Silvério Runguan e também o deputado António Muxanga. Esperávamos ter também como convidados para este programa o Sr. Jacob Sebind e o Sr. Mário Dixon, que até este momento não se fizeram presentes. Boa noite, bem-vindos, meus caros. Como vai a saúde de cada um? Dr. Runguan, como está? Portanto, muito bem, uma semana desafiante, estamos a terminar a Assembleia, mas para todos os efeitos de saúde estou muito bem, também voltei muito reconfortado do nosso congresso que aconteceu em Nampula. Exato. Sr. Muxanga. Bom, primeiro agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado, mas o milagre de Deus demonstrou-se na minha casa. Há 2 semanas tive o meu irmão mais novo atropelado, que me obrigou a viajar para Majacase para o socorrer. Uma questão muito interessante me marcou. O Hospital Rural de Majacase tem um gerador e quando há corte de energia não funciona. As radiografias que tiram lá não são elegíveis. O meu irmão teve fratura da clavícula e da costela, mas só aparecia a fratura da clavícula, da costela não aparecia. Tive que o levar de Majacase para Maputo, onde veio ter os melhores cuidados. E na sexta-feira, dia 15, porque era dia da feira de saúde, sendo eu doador de sangue, fui ao Hospital Zé Macamo para doar sangue, porque é lá onde faço as minhas doações. Fiz a minha doação número 71. À saída, constatei que o hospital não faz hemograma porque não tem reagentes. Isto é uma vergonha. Em Maputo, na sede da nação, faltar no hospital tipo José Macamo, reagentes para fazer hemograma. Exato. Muito obrigado, então, pelas introduções e, portanto, a forma como viram a semana. Vamos agora ao primeiro tema. O Presidente da República fez algumas remodelações no seu governo, nomeou José Pacheco para o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, em substituição de Odmiro Marques Belói, nomeou Max Tonella para o cargo de Ministro dos Recursos Minerais e Energia, em substituição de Letícia Clemens, e, por fim, nomeou Higino Marule para o cargo de Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, em substituição de José Pacheco. Portanto, nestas últimas mexidas, ficaram, portanto, fora do xadrez governamental Odmiro Belói e Letícia Clemens. Mas estes juntam-se também a Alberto Kutumula, que também foi este ano exonerado do cargo de Ministro da Juventude e Desporto. Que leituras é que fazem em relação a estas mexidas que Filipe Nunes operou na sua máquina governativa? Começar o Sr. Deputado Muxanga. Muito obrigado. Bom, é uma leitura normal que se pode fazer. Lamentavelmente, como representante do povo, e não posso desprezar o que o povo diz, a remodelação pecou por ter reconduzido o Pacheco. O Pacheco é um ministro muito azarente. Quando era governador, em Cabo Delgado, houve o massacre de Montepuez. Politicamente, isso conta para ele. E depois, quando passou do Ministério do Interior, tivemos a Simlex, esta empresa dos BIs, que nos deu o que nos deu. Aqueles contratos foi ele que fez. E depois disso, tivemos grandes problemas desses grupos que apareciam, baleavam polícias. De princípio diziam-se que eram bandidos, mas mais tarde depois foi-se dizer que não eram polícias, estavam a combater outros polícias. Essa questão não ficou esclarecida e contou muito para a imagem dele e outras situações que se deram na polícia, não muito boas. E a pior história do Pacheco foi a passagem dele pelo Ministério da Agricultura, onde tivemos a história dos chineses que o declaravam irmão, o tráfico de madeira preciosa para a China, marfim, corno de rinoceronte, misturados com a madeira que era exportada. E, quer dizer, depois o desaparecimento de cornos, dessas coisas, de peças de marfim guardadas dentro do Ministério, na Direção Nacional de Floresta e Fauna Bravia, na Direção Provincial de Agricultura de Gaza, agora de Niassa. Quer dizer, isto tudo politicamente devia contar
para o ministro que tutela a área, mas o escândalo do Fundo Agrário, da dona Citina Titosse. Quer dizer, agora as pessoas começam a perguntar, mas o que é isto? Até pessoas de Macuacua lá no Mate, Manjacasa, me ligaram para perguntar se era verdade o que estavam a ouvir, que Pacheco foi reconduzido, porque dormiram muito satisfeitos quando viram que o Pacheco tinha sido exonerado. E até alguns chegavam a inventar que, se calhar é desta vez que a Procuradoria vai demonstrar mais uma coisa para esclarecer algumas situações, para lavar a imagem dele. Bom, porque tem azar. No lugar de lhe dar uma oportunidade para a Procuradoria que lavar, voltou a ser reconduzido. E muita coisa que as pessoas pensam que ele deve ter feito vai ficar sem ser esclarecida. E esta imagem, que pode até certo ponto manchar o Presidente da República, ser visto como um treinador que não tem visão, porque está a tirar os melhores e colocar os piores jogadores em campo. Isso. Em relação aos outros ministros, acho que a ida do Dr. Max Tonela para o ministro dos Minerais e Energia é razoável. A não nomeação da Letícia Clemens, bom, também é razoável. Em política, quem tanto se arrisca acaba caindo na isca. Lamenta-se apenas que ela deixou o posto que tinha no BIMO, confiante de que é para o governo, e depois, em pouco tempo, ela é exonerada. Mas penso que o Dr. Max Tonela vai dar o seu melhor naquele ministério. Sei também que daqui a pouco no Ministério da Justiça também vai haver problemas, porque o ministro vai cessar porque é proposto o provedor. Tendo a Frelimo a maioria, ele é capaz de passar e, sendo eleito o provedor, vai cessar. Agora, quem vem como ministro da Justiça? E penso que se o presidente falhar na indicação do ministro da Justiça, mais esta questão do Pacheco vai passar muita censura popular, apesar de se pensar que as pessoas vão falar, depois vão calar, mas isso não conta muito bem para um presidente que se crê que efetivamente estava a demonstrar que está a caminhar bem e agora está a demonstrar alguma distraição nestas jogadas do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério da Justiça e outros setores. Exato, mas há quem diga que Pacheco, alguns círculos de opinião consideram o Pacheco como sendo leal, portanto, ao executivo de Filipe Nyusi, razão pela qual ele foi reconduzido, portanto, para mais um cargo ministerial, neste caso concreto, um sítio bastante nevrálgico e estratégico, que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Eu não disse que ele não fosse leal, só estou a dizer que é um ministro azarente, porque nos ministérios onde ele passa levantam-se vários problemas graves, que em condições normais a responsabilidade tem que ser política. A responsabilidade política recai sobre o titular do cargo político. Exato. E o titular do cargo político é o ministro da Agricultura sobre tudo o que aconteceu na agricultura. É o ministro do Interior sobre tudo o que aconteceu no Ministério do Interior. Agora, como ele é azarente, tenho medo de que este azar o acompanhe para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Então vai apresentar quantos cadastros? 3 cadastros. Então o presidente ainda lhe coloca. Quer dizer, Luizão é bom jogador do Benfica, mas quando ele começa a cometer aquelas fífias de pegar a bola pela mão ou a começar a canhar, o próprio treinador, para proteger o jogador e não apanhar vermelho, tem que o substituir. Por isso que estou a dizer que o Pacheco é azarente. E é capaz de sair agora pela porta pequena, porque essas coisas o povo comentou. Exato. Dr. Silvério, que leitura é que faz, portanto, destas remodelações que o Presidente da República fez no seu executivo? Bom, eu começaria exatamente por este caso que referiu do Ministério da Justiça. Também esclarecer que para escolher o Provedor da Justiça é preciso 2/3. A Frelimo não tem 2/3, portanto precisa do concurso de uma outra bancada para conseguir fazer. Mas por todos os efeitos... Sem com isso estar a fazer a sua própria campanha eleitoral. Sem dúvida, porque sabemos que é candidato a provedor de justiça. É por isso que eu nem nomeei primeiro, e sou candidato assumidamente, e acredito que deve ser a vez da oposição, porque esses cargos têm que ser rotativos, esses cargos têm que ser inclusivos. Portanto, acho que temos direito, como oposição em conjunto, apresentar uma alternativa. Aliás, se queremos governar, se não estamos de acordo com estas mexidas, temos de estar preparados para apresentar alternativas, e é neste âmbito que está. Agora, mas voltando ao tema que está em análise,
E é verdade que se confirmar esta saída do Ministério da Justiça, estaremos a ter 3 vezes, portanto, seria uma terceira mudança, em um pouco menos de um ano. Não? Portanto, eu penso que o Ministério não pode se aguentar nestas circunstâncias. E não é o único. Quando estamos a falar também do Ministério de Energia, que é nefrálgico, é fundamental para a nossa economia, estamos também a falar de uma terceira mudança em menos de um ano. Portanto, parece-me que o sinal de má governação é isto. Portanto, o governo precisa de ter estabilidade. Não podemos mudar ministros de mês a mês. Portanto, estamos aqui a falar nada menos, nada mais que de 2 ministérios. Portanto, que vão mudar 3 vezes de mão num espaço menor que um ano. Portanto, parece-me que é um assunto que é preciso uma reflexão profunda, portanto, no sentido que antes de se promover uma mudança, pensar nas suas consequências mais dramáticas, não é? Porque, repare, coloca-se também aqui a questão de separação de poderes. Portanto, o governo não pode mandar os seus emissários para aqueles cargos que se espera que serão de fiscalizar o próprio governo. Para dar o exemplo da Provedoria, que é um cargo que o provedor tem que ouvir portanto, as lamentações, as queixas e reclamações das pessoas que são injustiçadas pela função pública, pela administração pública. E os ministérios, não é? Isto de formar o governo. Os ministros são os primeiros responsáveis dessa administração pública, não podem ser eles mesmos que saltam para o outro lado. Portanto, aqui estamos a falar daquilo que é uma visão de poder. Claramente, se o MDM, tanto como se discutiu no Congresso, tivesse esta oportunidade de nomear ministros, de formar o governo, de estruturar o Estado, nunca cometeria erros deste em se confundir o legislativo portanto, com o executivo, de confundir aquelas instituições que são para fiscalizar, que sejam ocupadas pelos próprios governantes. Portanto, isto é uma questão fundamental que divide, portanto, que separa e distingue aquilo que seria a nossa marca identitária como governo com esta forma de fazer as coisas. A segunda questão... Doutor Ronguano, o que está a querer com isso dizer é que não concorda da candidatura do Dr. Isaac Xande ao cargo de provedor, portanto, da Justiça. Que este Ministério vai ser mexido 3 vezes em menos de um ano. A primeira questão está aqui. E não é o único Ministério. Temos um Ministério também. Portanto, não fui eu. Portanto, não fui eu que fiz com que isso concedisse. É o próprio governo que vai tirar alguém do governo para o candidatar para a provedoria. E tem como consequência que este Ministério vai ser mexido 3 vezes em menos de um ano. A primeira questão está aqui. E não é o único Ministério. Temos um Ministério também, portanto, dos recursos minerais, que também está a mudar de mãos 3 vezes. Agora, por isso que eu estou a dizer que se fosse o MDM a formar ou a estruturar o Estado, teria que distinguir claramente as pessoas que devem ir para o Executivo para fazer as coisas, para estar à frente da administração pública, com as pessoas cuja função seria controlar, fiscalizar esta mesma administração pública. Muito bem, doutor Silvério, a questão aqui tem que ver fundamentalmente com a colocação que o Presidente da República fez, portanto, no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, do Ministério dos Recursos Minerais e Energia e do Ministério da Indústria e Comércio. Qual é a sua leitura em relação a estes novos titulares destas pastas ministeriais? Esta é que é a questão de fundo. Continuo a dizer que há que distinguir áreas. Tirar alguém como é Sua Excelência o Ministro Pacheco da polícia, passar de uma legislatura
vai para a agricultura. Passando outra legislatura, vai para negócios estrangeiros. É daquelas coisas que efetivamente o MDM não faria, porque partimos do princípio de que para governar uma área, apesar de ter uma componente política que pode ser igual, mas também há aspectos técnicos adjacentes, de tal maneira que é preciso uma espécie de profissionalização, de especialização, para usar a palavra correta, no sentido que não estou a dizer que alguém que é ministro de polícias não pode ser ministro da defesa, estamos a tentar dizer que há áreas tão diametralmente opostas, quer dizer, que é difícil perceber que hoje é ministro de polícias, amanhã é ministro dos embaixadores, no dia seguinte é ministro de agricultores. Parece-me que tínhamos que olhar para estruturar o governo. Bom, esta é a área de defesa e segurança. E temos personalidades, temos individualidades que se especializam, que discutem, que pensam e executam o que se espera nesta área. Estamos na área da agricultura e segurança alimentar e congêneros. Então, há pessoas também que pensam, estudam, desenham estratégia e governam Estado. Estamos na área da diplomacia, não? Porque é preciso uma capacidade de diplomacia, portanto, não é por aí além. Parece-me que são esses aspectos que, objetivamente analisadas, pensadas, se calhar seria interessante que o Presidente da República, com o seu elenco, o seu partido, pensasse seriamente nelas, se nós queremos transmitir esta imagem de uma governação séria, de uma governação racional, de uma governação que segue diretrizes que podem ser entendidas, porque de outra maneira isto torna-se difícil perceber qual é a lógica, qual é a ratio que está em causa. Muito obrigado pelo vosso comentário em relação às mexidas no governo. Ainda assim, os institucionalistas, acredito, o Dr. Ronguano conhece melhor isso do que eu, defendem que o mais importante é ter as instituições fortes, não ter as pessoas fortes, porque as pessoas passam, mas as instituições ficam lá. E se for esta filosofia institucionalista, penso que essas teses podem até não encontrar aqui uma maior sustentabilidade. Mas no nosso país a realidade é outra. Vamos fazer o intervalo. Não há nenhum edifício que fica forte com material frágil. Muito bem, vamos fazer então o primeiro intervalo. Voltaremos então no próximo bloco para falarmos sobre o processo de paz no nosso país. Até já. Chegou a hora de dar início aos espetáculos. O grande sucesso num especial de fim de ano. A gente está com um clima bem gostoso aqui, não é não? Uma competição entre as estrelas. Rayane Moraes, Bochecha, Marcos Mion, Lisa Valastro e Ticiane Pinheiro. Nosso programa tá arrasando. Bem gostoso aqui, não é não? Uma competição entre as estrelas. Rayane Moraes, Bochecha, Marcos Mion, Lisa Valastro e Ticiane Pinheiro. Nosso programa tá arrasando. Valendo 2 carros, 0 quilômetro. Mas isso não é não, gente? Dia 19. Tá achando que acabou? Participações especiais de Jade Barbosa, Lecha e Suzane Alves. A apresentação dos campeões Maite Piragibe e Jude. E além da nossa forte equipe de júris, Badi Valastro vai mostrar que também entende de dança. Dancing Brasil Especial. Aqueles que procuram inovação, proximidade e dinamismo escolhem um banco que antecipa propostas e recomenda soluções financeiras adequadas. Este é o Millennium Bim Prestige. Aqui consegue beneficiar do Wi-Fi gratuito, ter atendimento personalizado por um gestor dedicado e aceder a produtos e serviços desenhados ao pormenor para facilitar a gestão do seu património. Millennium Bim. Aqui consigo. Lembras-te quando era preciso sair de casa para visitar outros sítios? O mundo mudou e tudo evoluiu. A voz transformou-se em texto e o texto em imagem. O dinheiro ganhou novas formas.
tudo isto já foi coisa do futuro, assim como os hologramas. Porque o futuro é principalmente sobre oportunidades. Vem com a Vodacom descobrir o amanhã. O futuro é tudo bom. Vamos? Encontre todos os produtos que precisa no mesmo lugar. A nossa amável equipa irá ajudá-lo com uma variedade de serviços, desde a mistura de tintas até o corte de placas de madeira. Pegue isto: 20 litros de tinta acrílica PVA por parede por apenas 980 meticais. Para estas e outras excelentes promoções, a mais... Pegue isto: 20 litros de tinta acrílica PVA por parede por apenas 980 meticais. Para estas e outras excelentes promoções, a mais ampla gama de produtos e os melhores conselhos, faça acontecer com Builders Warehouse Matola e Tete. Oferta válida por tempo limitado. Chegou o Loto, com sorteios semanais de 10 milhões de meticais e muitos outros prémios em dinheiro. Comece já a jogar via M-Pesa, *150 Cardinal. Escolha pagamentos e insira o código de serviço 900103. Com a referência MAR, o valor mínimo de 20 meticais para jogar. Confira os vencedores todos os sábados. Loto, você ganha, Moçambique ganha. Tens uma ideia fixa? O teu banco tem crédito com prestações fixas para te ajudar a concretizar a tua ideia. Agora podes adquirir bens de consumo sem surpresas. Se já tens um crédito, vem por aqui e solicita a sua amortização também em prestações fixas. Fixa mais esta vantagem para ti. Vai já a uma agência BCI. Transforma a tua refeição numa amendoura. Transforma a tua refeição numa amendoura. Arroz Mariana. Desde criança, a minha mãe ensinou-me muito bem a escolher a qualidade do arroz com a qual cozinho. Um arroz rico em proteínas, branquinho e de super qualidade. Arroz Mariana, delicioso e agradável. Muito bem, retomamos então o nosso resenha semanal. Vamos falar agora sobre o processo da paz no nosso país. O Presidente da República, Filipe Nyusi, deslocou-se até Gorongosa, portanto, para encontrar-se com o Presidente da Renamo, Afonso Dhlakama. Portanto, não houve um encontro, portanto, físico, de acordo com o comunicado enviado pelo Gabinete de Imprensa da Presidência da República. O Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, falaram, portanto, através de uma teleconferência. Que leitura se faz ou se pode fazer em relação a este encontro, que foi mais uma vez caracterizado como sendo ou como tendo sido cordial e que, portanto, as duas partes consideraram haver alguns avanços no sentido de consolidar, portanto, ou avançar-se para a consolidação do processo da paz no nosso país. Somchango, o que é que falhou, portanto, para este encontro entre o Presidente da República e o líder da Renamo? O Presidente da República deslocou-se até a Gorongosa, mas não houve um encontro físico. Teve-se que se falar através de teleconferência. Não havia condições para um encontro tete-a-tete? Bom, só o Presidente da República pode explicar. Informações que eu tenho é que o Presidente da República foi ao Parque Nacional de Gorongosa. O Presidente da Câmara não vive no parque. E quando o Presidente da República quis encontrar-se com o Presidente da Câmara, ele sabe onde é que foram se encontrar. Então, não é na zona onde o Presidente da República foi escalar. O que levou o Presidente da República a escalar o parque, em vez de ir ao local, ou próximo do local onde se encontrou de outra vez com o Presidente da Câmara, só o Presidente da República pode explicar. Agora, o resto, penso que só ele, em momento oportuno, vai ter que dizer. Também preciso perceber que, porque o comunicado é divulgado às 23 horas, quer dizer, penso que é momento oportuno o próprio Presidente da República vai se responsabilizar em explicar o que é que falhou. E acho que o mais importante é que esta garantia de que a paz veio para ficar tem que ser fortalecido
esta garantia tem que ser dada aos moçambicanos e os documentos devem entrar na Assembleia da República antes da Assembleia fechar as portas. Significa antes do dia 30 de dezembro, aliás, dia 29 de dezembro, que será sexta-feira, será o último dia útil, né? E as coisas devem entrar na Assembleia para permitir que, efetivamente, o próximo ano possa se decidir sobre esta questão. E vão entrar esses documentos? Há essa garantia, mas a experiência que eu tenho que ver para acreditar. Aliás, é isso que o povo me aconselha. A Renamo está pronta para discutir esses assuntos e, de facto, selar o processo de paz e devolver, portanto, a tranquilidade daquilo que os moçambicanos almejam já há muitos anos. Do lado da Renamo, se os documentos derem entrada agora, mesmo que se diga que sacrifiquemos o Natal e o 31 de dezembro podemos sacrificar, porque estamos já interessados. Pensamos que a garantia de paz para o nosso povo é a questão mais... Ou deste diálogo que aconteceu entre o Presidente da República e o líder da Renamo em Gorongosa. Bom, sabe, para o nosso partido, para o MDM, e acredito para muitos moçambicanos também, a paz é sagrada. Portanto, tudo aquilo que puder ser feito em prol da paz, todos os encontros tentados ou falhados, mas que tenham como objeto criar condições para que o nosso país possa viver em paz, são bem-vindas. Portanto, o que nós esperamos é que, efetivamente, o que está a ser acordado que seja efetivamente implementado, porque acreditamos que naquilo que dizem os latinos, que pacta observanda est, ou seja, que os pactos devem ser cumpridos e implementados, porque acreditamos que naquilo que dizem os latinos, que pacta observanda est, ou seja, que os pactos devem ser cumpridos, porque o cumprimento dos pactos, o cumprimento da palavra dada é essencial para o funcionamento do Estado. Portanto, no depósito de alguns documentos, instrumentos fundamentais que permitam, por exemplo, a eleição dos governadores, é um dos fatos que, aliás, o nosso Congresso em Nampula também reafirmou esta necessidade de eleição dos governadores como forma de aprofundar a descentralização. E se de fato essas negociações vão nesta linha, o MDM está pronto para participar neste debate. Aliás, as suas propostas também já são conhecidas e, se for possível, de fato, que as três bancadas possam discutir, sentados no lugar próprio que é a Assembleia da República, e conseguir os consensos e poder anunciar ao nosso povo que estamos a entrar num novo ano com uma outra esperança, com uma outra perspectiva, com outro sentimento, com um país que vai ser mais democrático, que vai permitir uma maior participação das pessoas, portanto, que mais podemos esperar, senão essas grandes boas festas, que seria dizer ao povo moçambicano que próximo ano preparem-se, porque afinal há de haver eleição de governadores, próximo ano preparem-se, porque o Estado quer ser mais descentralizado, preparem-se, porque nós queremos que vocês todos participem nesta festa da democracia. Portanto, se for este o pensamento, nós queremos encorajar, porque isto também vai dissipar as dúvidas que pairam sobre a credibilidade dos políticos, a credibilidade dos processos políticos. É preciso lembrar que o próprio chefe de Estado vem para a Assembleia da República brevemente, e se ele vem anunciar isto, não apenas com palavras, com ideias, mas quando lhe precederam de fato estes documentos, quando este debate está a ser iniciado na Assembleia da República, é caso para dizer: este ano foi bom, não só porque houve esse grande congresso do MDM que veio selar, uma vez por todas, a questão da democraticidade deste partido, mas também porque há boas notícias, há boas perspectivas para 2018, de entendimento, de paz, de descentralização, de inclusão. É tudo quanto nós, como partido, aspiramos e acreditamos que
que o povo moçambicano também espera disto. O MDM, como é que olha para esta questão tanto da submissão deste dossiê de paz à Assembleia da República, tendo em conta que por várias vezes reclamou que de facto este processo devia ser discutido em sede própria, que na sua visão era a Assembleia da República e que permitiria, por via disto, a inclusão de todas as forças políticas nesse processo e que o processo não fosse tomado apenas como sendo entre o governo e a RENAM? É uma mais-valia isto para qualquer partido político espera o que é ideal, não é? Mas se o que é ideal não acontece outra coisa parecida ou próxima, este partido tem que ser grato. Portanto, não há dúvida que a esperança do MDM é que estivesse envolvido toda a sociedade. Não foi assim. Mas se mesmo assim há já um documento que vai ser depositado na Assembleia da República, significa que também fica aberta uma nova fase em que o MDM poderá claramente também apresentar a sua visão, apresentar os seus pontos de vista. Também a sociedade civil poderá fazer o mesmo. Portanto, nós de fato não concordamos com este procedimento, mas se este procedimento levou a um final feliz, em que finalmente possamos também participar, penso que o objetivo de um partido político não é apenas o seu ego, é ver as coisas serem resolvidas. E nós queremos que a questão da paz seja resolvida, nós queremos que a descentralização seja efetivamente mais aprofundada, nós queremos que os governadores sejam eleitos, nós queremos que a descentralização seja efetivamente mais aprofundada, nós queremos que os governadores sejam eleitos, nós queremos que os cargos eletivos sejam rotativos, nós queremos que haja mais participação, nós queremos que haja uma separação clara entre os que governam e aqueles que fiscalizam. Ora, se isto está prestes a acontecer, se nós poderemos, ainda este ano, como o colega está a dizer, vermos pelo menos esses documentos, sairmos com esta garantia de que de fato este debate vai acontecer, que estamos a caminhar para este lado, isto seria de fato uma grande prenda para os moçambicanos e vamos torcer, vamos rezar para que isto efetivamente aconteça. Muito obrigado, então vamos observar mais um breve intervalo e voltaremos para olhar para o assunto relacionado com as expectativas que podem estar a desenhar em relação ao informe sobre o Estado-Geral da Nação. Não sai daí, até já. A Dama de Ferro, aí. Oi, meu amor, como é que você tá? Reunindo forças para passar o meu cargo. O fim da Arminda no Ribeirão do Tempo se aproxima. Já estão todos aqui? Mas ela decide dar uma nova trajetória para a sua vida. Joca, estou te ligando para te convidar para tomar um sorvete comigo no Egito Colonial. Topas? Ribeirão do Tempo. A música moçambicana sempre em alta. Escolhe o teu artista favorito e dá o melhor da música a quem te liga com Vibra Toques da Vodacom. Ativa já asterisco 144 cardinal. A tua música está no Vibra Toques. O futuro é tudo bom. Vamos? Sabia que o seguro do carro é obrigatório? O que não sabia é que por 1999 meticais ao ano pode fazê-lo numa bomba de gasolina. Quando for abastecer, aproveite e faça um seguro contra terceiros da Índico Seguros. Por 1999 meticais ao ano, não há desculpas. Seguro sobre rodas, mais rápido e mais barato. Índico Seguros. Viva sem medo. Vêm aí os exames escolares. O nosso país deve ter profissionais qualificados para trabalhar pelo bem da nação. Caro cidadão, a obtenção de notas escolares ou de respostas das provas e exames com recurso ao suborno é punível nos termos da lei. Aplica-te nos estudos para te tornares um bom estudante, profissional e cidadão íntegro e exemplar. Ligue para as seguintes linhas verdes.
Aqueles que procuram inovação, proximidade e dinamismo escolhem um banco que antecipa propostas e recomenda soluções financeiras adequadas. Este é o Millennium Bim Prestige. Aqui consegue beneficiar do Wi-Fi gratuito, ter atendimento personalizado por um gestor dedicado e aceder a produtos e serviços desenhados ao pormenor para facilitar a gestão do seu patrimônio. Millennium Bim, aqui consigo. Coração saudável, veja só como cresce. Só o aroma nos dá lar feliz. Seu sabor tá melhor do que nunca. Arroz feliz família, coração saudável. Arroz feliz família, cresce bem na panela. Arroz feliz família, tem um bom aroma. Arroz feliz família. Arroz feliz família é muito bom. Muito bem, vamos agora olhar para as expectativas em torno do informe do Presidente da República. O Presidente da República vai à Assembleia da República cumprir com um dos preceitos constitucionais que tem que ver com o seu informe sobre o Estado-Geral da Nação. O que é que se pode esperar? Somos já. Bom, antes de responder a sua questão, deixe-me corrigir uma coisa aqui, porque é a nossa missão também não intoxicar a opinião pública com algumas falsidades. A Letícia Clemens e o Dr. Xande têm mais de 13 meses no governo. A Letícia foi nomeada em outubro, portanto, até outubro deste ano completou um ano. O Dr. Isaac Xande é um pouco mais antigo, porque então estão há mais de um ano. Só que, efetivamente, a rotatividade, ter 3 ministros em 3 anos de governação, a média não sai bom. Não sai bem, era preciso pensar-se um bocadinho. Significa isto que o presidente precisa de consolidar melhor o seu xadrez, porque nós temos pessoas com capacidades no país e é preciso efetivamente valorizar a especialidade, porque a especialidade ajuda muito do que estas coisas tentarem apalpar. Indo claramente à sua questão, queria dizer que, bom, sobre o Estado da Nação, o que o Presidente da República vai dizer é aquilo que é a conclusão dele. Sendo ele quem governa, está a fazer a sua autoavaliação. Não queria dizer que o Estado da Nação é mau, mas o Estado da Nação é péssimo. É péssimo por quê? Porque os trabalhadores, mais uma vez, vão perder o poder de compra. Estão-se a cortar o plano econômico e social e o orçamento aprovados recentemente, cortam muitas regalias. E essas regalias não eram regalias supérfluas, eram regalias necessárias porque o Estado está a pagar muito mal aos seus funcionários. Então o próprio Estado, ciente de que está a pagar mal aos seus funcionários, havia criado subsídios para moralizar as pessoas. Esses subsídios é que davam uma vida decente às pessoas. E neste momento, esses subsídios são cortados. A outra situação que nós temos é que falou-se muito de autocarros e o sistema de transporte da cidade de Maputo. A montanha parou o rato, porque o bilhete vai custar mais de 3.500 meticais. Estou a imaginar o que ganha um polícia. Quem é um polícia que vai apanhar esse sistema? Em que tem que tirar 3,5 milhões a 3.500 pagar só o transporte. Quem é o professor primário que vai poder fazer isso? Quem é o enfermeiro? Quem é o servente? Quer dizer, estamos a criar cada vez mais problemas para o nosso povo. O Estado moçambicano, sempre que pensar nesta questão de preço ou custo, tem que pensar quanto é que paga. Há um fulano que cantava vencimento na pereço e má acha. Então, os gêmeos crescem juntos, devem desenvolver juntos. Na massa corporal, incluindo na escola, os gêmeos normalmente andam juntos. Então, não pode. Quando um gêmeo fica na 3ª classe, o outro está na 7ª, alguma coisa anda mal aqui.
Essa outra criança tem que ser levada ao pediatra para verificar o que é que está a acontecer. Então, esta criança chamada Vencimento na República de Moçambique está doente a nível do Estado. Então o Estado tem que ver o que é que está a fazer, sob o risco de estarmos nos enganar a nós mesmos. Então, quer dizer que não está a concordar com a decisão de cortar as regalias que alguns altos funcionários do Estado beneficiavam. Isto não é bom para a contenção, portanto, da despesa pública, não é bom? O que eu estou a dizer é que os cortes estão-se a diz-se os altos quadros do Estado para o povo bater palma. Mas a verdade, esta coisa incide sobre o pessoal menor. Quando houve cortes na Universidade Eduardo Mondlane, quem veio fazer greve não foram diretores de faculdade. Foi o pessoal administrativo. Até vieram aqui na Miramar. Veio algum diretor aqui. Mas quando se anunciou, dizer, vamos cortar as regalias de quê? Dos altos dirigentes da universidade. Acredito que a mesma coisa vai acontecer agora. Está-se a cantar lá, vai-se cortar direitos. Quem vai sofrer efetivamente é o povo. Muito bem. Doutor Onguado, que leituras, ou melhor, aqui pode esperar, portanto, do informe do Presidente da República sobre o Estado-Geral da Nação? Bom, eu acredito que o Presidente da República vive aqui em Moçambique. Portanto, apesar de ser uma autoavaliação, não poderá contornar o facto de que vivemos hoje mal do que antes dele ser Presidente da República. Isto é um fato. Portanto, há um antes dele ser Presidente da República e há um depois. E a expectativa que tinha sido criada é que, com este Presidente, a nossa vida ia melhorar. Ora, o facto é que o preço do arroz subiu, por exemplo, aquele arroz frio que era 1.000, agora não sei, está a 1.200 por aí. Estamos a falar de coisas concretas. O preço do chapa, antes dele ser Presidente da República, era um. Depois dele, é outro. Já se falar até de subir mais. Portanto, há muitos indicadores que mostram que o nosso país piorou de forma dramática. Estamos a falar de horas extras. Antes, os professores não choravam tanto do pagamento de horas extras como hoje está a acontecer. Estamos a falar de saúde, como o colega Muxanga deu o exemplo de um reagente do hemograma, que é um exame básico quando a pessoa entra no hospital, que já não está sendo possível. Estamos a falar dos medicamentos nas farmácias dos hospitais que praticamente desapareceram por completo. Estamos a falar do subsídio, por exemplo, do 13º. Antes deste presidente, nós recebíamos o 13º. Agora, já não recebemos, nem vai se receber. Portanto, o 13º, pelo menos, foi a realidade que vivemos no ano passado. Estamos a dizer que antes o carapau, de fato, era isento. Estamos a perceber que hoje já há um carapau teoricamente isento e há um outro que não será. Estamos a dizer que as mamás que vendiam roupa usada, educavam os seus filhos na base disso. Estamos a perceber que antes podiam fazer, render alguma coisa, hoje já não poderão fazer porque esta roupa vai passar a pagar imposto. Estamos a dizer que muitos funcionários públicos, muitos vendedores de mercados, muitos moçambicanos, pequenas e médias empresas, compravam os chamados dubaizinhos. E estamos a perceber que hoje a situação parece que vai mudar. Ou seja, para dizer que de uma forma objetiva, franca e até amigável, o Presidente da República, sendo uma pessoa que queremos acreditar honesto, há de vir dizer isto aos moçambicanos, que olha, meus amigos, meus filhos, falhei. Vocês estão piores agora comigo do que antes. O que eu queria fazer é isto e aquilo e, de fato, não consegui. Há o grande desafio da paz. É verdade que agora há uma trégua, mas esperava-se que esta trégua, ao vir agora a Assembleia da República, e ainda espero que venha, de fato,
anunciar que não há consensos, vamos passar de trégua para a paz efetiva que sempre prometi. Portanto, é isso que eu espero que aconteça, aquilo que todos os moçambicanos esperam que seja dito, porque outra coisa será inventar e não fica bem para o chefe de Estado. Muito obrigado, então, Dr. Ruguano. Vamos observar mais o intervalo e voltaremos, então, para olhar rapidamente, ou melhor, lançar um olhar sobre a Operação Currula, que foi lançada pela Polícia da República de Moçambique. Até já. Olá, tudo bem? No Domingo Espetacular. Os 3 irmãos que nasceram com um dom especial. É lá. O ouvido absoluto. Essa condição rara fez com que eles identifiquem notas musicais em sons do dia a dia. E uma surpresa vai mexer com toda a família. O desfecho da história da filhote de lobo-guará, que passou um ano no cativeiro e agora vai voltar à vida selvagem. Felizmente ouvi o conselho da minha madrinha e fui ao hospital assim que notei que estava grávida. Fiz o teste para o HIV e o resultado foi positivo. No pré-natal, aprendi que somente quando cumpro com o tratamento, tomando os medicamentos todos os dias grávida. Fiz o teste para o HIV e o resultado foi positivo. No pré-natal, aprendi que somente quando cumpro com o tratamento, tomando os medicamentos todos os dias durante a gravidez, posso evitar que o meu bebê fique infectado por HIV. Segui o pré-natal desde o início da gravidez. Dei parto no hospital e voltei ao hospital logo que o meu bebê fez 1 mês. Aprendi a dar só o leite do peito ao meu bebê até os 6 meses de vida. Durante todo o período de dar o peito, continuo a tomar os meus medicamentos para proteger o meu bebê de apanhar o HIV. Também fiquei a saber que devo cumprir com todas as consultas e não devo parar de dar o medicamento ao meu bebê sem orientação de trabalhador de saúde. Graças a isso, meu filho está a crescer bem. Aprendi também que para cuidar da minha saúde, tenho de seguir com o tratamento do HIV para toda a vida. Quem ama protege todos os dias. Nosso maior valor é a vida. Encontre todos os produtos que precisa no mesmo lugar. A nossa amável equipa irá ajudá-lo com uma variedade de serviços, desde a mistura de tintas até o corte de placas de madeira. Pegue isto: 20 litros de tinta acrílica PVA por parede por apenas 980 meticais. Para estas e outras excelentes promoções, a mais ampla gama de produtos e os melhores conselhos, faça acontecer com Builders Warehouse Matola e Tete. Oferta válida por tempo limitado. Quando eu era mais nova, estava na escola, comecei a namorar. Já neste tempo, tinha muitos sonhos e projetos de vida, até que a minha vida mudou. Nós escolhemos quando e quantos filhos ter. E hoje a nossa vida é melhor. Escolhe a tua história, exerce o teu direito, faz o planeamento familiar. Ministério da Saúde, o nosso maior valor é a vida. We will wake up side by side like some lovebirds. We are going to ride in the same rain. Let's show to the world our bravery and our vision. No one will stop our wishes. Imagina tudo o que pode acontecer com prazer. Preservativos Prudence. Neste momento, alguém precisa da sua ajuda. Talvez o seu amigo, a sua mãe ou mesmo o seu filho. E é por isso que eu dou o sangue. Junte-se a mim, você pode salvar uma vida. Seja herói por um dia. Doe sangue em qualquer banco de sangue do país.
Muito bem, a Polícia da República de Moçambique lançou no posto fronteiriço do Rossano Garcia esta semana a Operação Curula, que visa, portanto, permitir que as estradas nacionais, ou melhor, nas estradas nacionais sejam eliminados todos os roadblocks que eram, portanto, feitos pela polícia. É uma medida que se pretende que facilite a circulação de pessoas e bens durante a quadra festiva do Natal e do fim do ano. Como é que olham para esta operação lançada pela polícia, tendo em conta que, pelo menos aquilo que a televisão Miramar fez esta semana, já há sinais de que os turistas circulam à vontade. Aqueles roadblocks que eram instalados principalmente ao longo da Estrada Nacional número 4, estão praticamente inexistentes ou inoperacionais. Os turistas reclamam menos agora do que antes. Que sinal é que, portanto, isto significa, sob o ponto de vista do desenvolvimento do turismo nacional? Dr. Nguema. Eu penso que isto é uma boa notícia, porque um povo moçambicano é conhecido pela sua hospitalidade. Eu próprio me orgulho de pertencer a uma província que é como terra de boa gente. Exatamente esta terra de boa gente surgiu por causa da nossa hospitalidade, porque pelo menos como conta o mito, quando Vasco da Gama ali aportou, eles tinham preocupações de saber onde está, mas as populações dali era Cunhumbano, ou seja, entra dentro da casa, porque você é hóspede, está a chover, então descansa conosco. E se nós podemos recuperar, de fato, esta nossa marca identitária de receber bem os nossos hóspedes, de aqueles que cá vierem ficarem com saudade de cá voltar, eu acho que isto é bonito. E há sinais concretos, porque eu vi pelo menos a migração, a meter a mão na consciência por causa de uns turistas que vieram ao porto de Maputo e não foi possível desembarcar. Portanto, em oposição clara à Operação Curula. Mas o fato das autoridades terem vindo a público dizer que não, nós nos dissociamos daquele tipo de atitude, significa que também estão a dizer a qualquer pessoa que esteja na fronteira, que esteja aonde, que se andar a atazanar, a complicar, a extorquir os turistas, isso não é aquilo que o Estado moçambicano quer. Espero até que essa palavra, curula, que é xangana, seja traduzido também nas outras línguas, porque às vezes a gente se esquece que temos fronteira, aqui em Maputo, mas também temos fronteira tanto na Angônia, temos fronteira para a Tanzânia. Portanto, é importante que se possa traduzir esta palavra que é paz, que é boa convivência, que é estar de bem com o outro, também para todos perceberem que afinal o que Moçambique quer é receber bem as pessoas, é dizer roi-roi, é dizer bem-vindo. Portanto, é isto que qualquer moçambicano deseja, e as nossas tradições sempre nos educaram a acolher bem os nossos visitantes. Muito bem. Sr. Chaga, que leitura é que faz então desta operação lançada pela Polícia da República de Moçambique esta semana? Eu penso que o Curula deve ser permanente. Não podemos ter a Operação Curula apenas em tempo de quadra festiva. Curula tem que ser permanente e por causa de Curula mesmo, quero agradecer a Maputo Sul que recuou respeitando os vendedores do mercado Huancacana. Espero que cada uma das partes, neste caso os vendedores e a Maputo Sul, que respeitem o compromisso que assumiram, que a Maputo Sul pague algum valor, ressarcindo aquelas pessoas e cada qual, logo que receber o dinheiro, que saia do local, procure outro espaço, à semelhança dos outros elementos que viviam no bairro adjacente à Assembleia da República, que logo que receberam dinheiro, saíram e foram procurar outras zonas para viver. Espero que isto sirva de exemplo para as outras instituições, incluindo para o próprio governo e para o próprio município. Espero também que as pessoas não se aproveitem disso. Esta Operação Curula não pode só estar situada na N4, Rossano Garcia Maputo, não. Tem que se estender a todo o país, porque precisamos de circular livremente e Moçambique tem que ser uno.
indivisível. E qual é o papel dos cidadãos para tornar cada vez mais sustentável esta operação que, segundo Somoshanga, devia ser permanente? É se comportarem bem. As pessoas devem se comportar bem, evitarem brigas, evitarem usar a oportunidade para roubarem viaturas dos outros, evitarem conduzir de qualquer maneira, fazer ali na estrada para provocar acidentes, porque se fizerem isso lá a polícia terá que se meter. Esta semana ainda, portanto, a televisão Miramar noticiou a transferência de alguns polícias de trânsito para a Polícia de Proteção. Há vários motivos que o Comando-Geral da PRM encontrou para esta transferência, entre os quais, portanto, o destaque vai para o mau comportamento de alguns agentes. Como é que olha rapidamente sobre esta decisão do Comando da Polícia? Eu penso que quando alguém é mal comportado, não precisa de ser de uma especialidade da polícia para outra. Sim. É preciso punir a pessoa dentro da especialidade onde está. O que eu ouvi de algumas pessoas que me ligaram de Gaza a reclamar é que alguns, por causa de especialidade, uma especialidade não entende. Mas alguns dizem que têm cartas de condução. Exato. O comandante-geral, ao afirmar daquela maneira, faltou a verdade. Agora, não sei até quando eu pedi a eles para fotocopiar os passaportes e juntarem num pacote ou ir à junta, receber, para efetivamente chamar a atenção ao comandante-geral da polícia que ele não pode se habituar a fazer populismo, porque isso vai desgastar mais rapidamente a imagem dele. O comandante-geral da polícia é uma autoridade, então tem que dizer coisa com coisa. Se ele ainda não investigou o suficiente uma coisa, ele não pode falar dessa coisa, sob o risco dele cair no descrédito, e nós não queremos que um jovem daquele tipo perca a confiança, o foco e a confiança do povo moçambicano. Muito obrigado. Mas se é que as pessoas se comportaram mal, é uma coisa. Agora, transferir o indisciplinado, isso é a mesma coisa que se fazia no Hospital Central. Quando alguém praticava indisciplina, transferiam para a Zemacam. Como se as pessoas que estão a ser atendidas na Zemacam não fossem humanos. Isso é o que me levou a ser dador de sangue no Hospital Zemacam. Porque estou atrás desses que praticam quem? Indisciplina para ajudar os corrigir. Exato. Então, nós não podemos ter um centro de saúde para indisciplina nos pés de Zemacam. Porque estou atrás desses que praticam quem? Indisciplina para ajudar os corrigir. Exato. Então, nós não podemos ter um centro de saúde para indisciplinado ou uma enfermaria para indisciplinado e outra enfermaria que não tem indisciplinado. Porque muito o povo moçambicano é o mesmo povo. Todos nós temos sangue e temos alma. Então, o polícia que pratica indisciplina tem que ser sancionado em função da culpa que tem. Não é expulsar, porque expulsar também não é educar. É preciso, há regras. O Estatuto Geral do Funcionário do Estado recomenda o que se faz. A expulsão é a última medida que tem que se tomar. Muito bem, Somoshanga. Dr. Romano, rapidamente, quero ouvir o seu comentário em relação a esta medida da Polícia da República de Moçambique. Bom, haverá razões, se calhar, que nós desconhecemos, mas é evidente que nós precisamos de bons polícias na polícia de trânsito e bons polícias na polícia de proteção. Não pode-se olhar para um ramo como lixeira do outro. Portanto, eu quero continuar a acreditar que há outras razões que não essas, porque, afinal de contas, é a mesma polícia. Aliás, a polícia de proteção é que empunha armas. Portanto, se há um sítio mais delicado, em que precisamos de pessoas mais honestas, mais comedidas, é na polícia de proteção do que, se calhar, na polícia de trânsito, porque os danos que podem ser feitos são maiores. Portanto, eu quero acreditar que haverá outras razões e vamos todos continuar a trabalhar por ter uma polícia de fato. E também parabenizar os polícias. Estamos sempre a falar mal dos polícias, mas eu preciso também parabenizar os polícias pelo trabalho que têm feito para nos proteger, porque estamos aqui graças à polícia. Muito obrigado, e desta forma colocamos o ponto final à resenha semanal. Assim que nos acompanhou, muito obrigado pela atenção dispensada. Votos de uma ótima noite. Até à próxima.